Bem-vindos ao canal do Lorde Macabro. Olá, boa noite. Vamos para mais um relato do Lorde Macabro. Se vocês estiverem gostando do canal, pessoal, por favor, inscrevam-se. Ativem o sininho de notificações. Hoje vamos para mais um relato no Lorde Macabro. Lembrar também que temos aqui o nosso e-book 25 histórias assustadoras aqui no link do canal. Adquiram já o seu. São 25 histórias inéditas, pessoal. Vocês acreditam, pessoal, em lendas ou superstições, coisas tipo Sexta-feira 13? Bem, hoje nós vamos narrar uma história de um rapaz. O nome dele é Daniel. Ele acha que debochou um pouco do sobrenatural e não se deu muito bem. Bom, Daniel viajava em uma estrada e então ele se viu perdido naquela estrada secundária, em algum lugar aí no interior do Brasil. O seu carro então quebrou e ele estava longe de qualquer cidade, aparentemente. A única luz que cortava a escuridão era um velho letreiro enferrujado que anunciava um velho hotel. O nome do hotel era Hotel Crescente. Então, com poucas opções disponíveis, Daniel decidiu seguir a placa e chegou ao que parecia ser um hotel abandonado. A estrutura era decadente, com janelas quebradas e uma pintura velha, bem desbotada. Mesmo assim, uma luz fraca ainda brilhava na janela da recepção. Ao entrar nesse velho hotel, então, desconfiado, Daniel foi recebido por um homem. Era um senhor idoso, cujo olhar era tão sombrio quanto a noite lá fora. O dono do hotel anunciou até o seu nome, Pedro. Então, o senhor Pedro informou a Daniel que havia apenas um quarto disponível. Era o quarto de número 13. O senhor foi logo explicando que aquele quarto estava fechado há anos, após uma morte misteriosa, e que os sons estranhos que ecoavam de lá eram motivo de algum falatório sobre assombrações. Daniel logo riu daquela história, pensando que era apenas uma tentativa de assustá-lo. Ele estava cansado e completamente molhado pela chuva. E o quarto número 13, naquele momento, era a sua única esperança de passar a noite e descansar. Ele insistiu em ficar com aquele quarto e não deu nenhuma importância aos avisos do Sr. Pedro. O Sr. Pedro, dono do hotel, relutantemente entregou a chave a Daniel, alertando mais uma vez sobre a reputação obscura e macabra do velho quarto. Daniel não deu muita atenção, pensando que aquelas coisas eram apenas superstições e tolices ditadas por esses velhos mais antigos. Naquele momento, então, Daniel entrou no seu quarto, o quarto número 13. Ele ficou surpreso com a aparência relativamente decente do aposento. Havia uma cama confortável, uma escrivaninha antiga e um espelho empoeirado. No entanto, a atmosfera era um tanto estranha, como se o próprio ar fosse pesado e repleto de segredos. A noite foi caindo lentamente, quando Daniel ouviu ali alguns ruídos estranhos, mas ele atribuiu aos ratos e ao vento que uivava imundo com aquela tempestade. Ele estava determinado a não deixar aquela superstição interferir em seu sono, em seu descanso. No entanto, à medida que a noite avançou, os sons foram se tornando mais perturbadores. Daniel começou a ouvir risadas sinistras ecoando pelo quarto, e sombras que pareciam dançar nas paredes, como se tivessem vida própria. Havia um espelho empoeirado que parecia refletir rostos distorcidos que pareciam encará-lo com aqueles olhos vazios. Daniel estava começando a se sentir verdadeiramente desconfortável.
Ele tentou acender as luzes, mas elas piscavam e falhavam, mergulhando-o na escuridão intermitente. O medo começou a apertar o seu peito e ele se perguntou se havia cometido algum erro ao escolher aquele quarto, o quarto número 13. Foi quando ele ouviu uma voz sussurrante, dizendo o seu nome no escuro. Daniel congelou seu coração, que batia descompassadamente. A voz parecia vir de todas as direções, e ele não conseguiu identificá-la, e muito menos de onde ela viria. Daniel, você não deveria ter vindo aqui, dizia aquela voz. O quarto parecia pulsar uma energia sinistra, e Daniel sentiu que algo o observava no escuro. Ele sabia que havia algo de terrivelmente errado com aquele lugar, algo que ia além de sua superstição. A noite no quarto número 13 continuou a se desenrolar em um pesadelo crescente. Daniel estava encurralado em um ambiente que parecia cada vez mais hostil e sobrenatural. Os sussurros, risos e sombras assombrosas continuavam a atormentá-lo. Daniel então acendeu a lanterna do seu celular, a única fonte de luz confiável que tinha. Ele examinou o quarto minuciosamente em busca de uma explicação lógica para aqueles fenômenos estranhos que ele testemunhava. No entanto, nada parecia estar fora do lugar, exceto aquela sensação perturbadora de que ele não estaria sozinho. As horas avançaram e a escuridão lá fora parecia interminável. Daniel estava se sentindo muito exausto, mas tinha medo de fechar os olhos. Ele sabia que qualquer momento de descuido poderia ser fatal. Então, os sussurros continuaram, e agora mais audíveis e mais sinistros. Eles sussurravam o seu nome incessantemente, como se tentassem arrastá-lo para o abismo do desconhecido. Daniel então começou a questionar a sua própria sanidade, perguntando se ele estava alucinando devido ao seu próprio medo. Então ele pegou o seu celular novamente e tentou ligar para a recepção daquele hotel, mas o aparelho não tinha sinal. Ele estava completamente isolado naquele quarto, à mercê do que quer que estivesse lá com ele. Foi aí que, de repente, uma imagem começou a se formar no espelho, empoeirado. Era uma figura sombria, um vulto sem rosto que se movia lentamente em direção a Daniel. O viajante então sentiu aquele frio terrível tomar conta de todo o seu corpo, e seu coração disparou em pânico. Ele recuou para o canto do quarto, aterrorizado. A figura então foi se aproximando cada vez mais, e Daniel percebeu que não havia como escapar. Ele estava preso naquele quarto, naquele pesadelo sobrenatural, à mercê do que quer que estivesse acontecendo. A figura finalmente emergiu completamente do espelho, revelando uma face sem características, apenas uma escuridão vazia, onde deveriam estar olhos e boca. Daniel sentiu que estava olhando para o abismo, e o abismo estaria olhando para ele. Um grito angustiante escapou de sua garganta, enquanto ele sentia uma força invisível o puxando em direção àquela figura. Ele resistiu com todas as suas forças, mas era impotente contra o poder sobrenatural que o dominava. Nesse momento de terror absoluto, Daniel acordou, e ele estava deitado na cama do quarto número 13. Mas a luz do dia brilhava através das cortinas. Ele estava suado e ofegante, percebendo que tudo o que havia experimentado tinha sido um pesadelo horrível. Alívio e confusão se misturaram em sua mente, enquanto ele se perguntava se tudo o que acontecera havia sido apenas um sonho ou um pesadelo. Ele se levantou da cama, pronto para deixar aquele quarto amaldiçoado para trás. No entanto, quando ele olhou para aquele velho espelho, viu uma figura sombria refletida, observando-o com seus olhos vazios. Daniel gritou em terror e saiu completamente apavorado daquele quarto. Parecia que aquele pesadelo ainda não havia terminado, e o quarto número 13 parecia guardar segredos sombrios e demoníacos. O espelho do quarto número 13
continuava a se refletir com aquela figura sombria e macabra. Rapidamente Daniel se dirigiu à recepção e lá ele não encontrou mais aquele velho senhor de nome Senhor Pedro. Ele então percebeu que o hotel estaria abandonado. Ao lado, em cima da própria recepção, havia uma foto em que dizia que o dono do velho hotel estava ausente. Então, Daniel começou a esmiuçar alguns documentos e percebeu que lá estava o atestado de óbito do velho Senhor Pedro e fotos antigas. O hotel estaria abandonado há tantos anos. Não havia ninguém por ali. Daniel ficou perplexo. Como pôde aquele senhor, o Senhor Pedro, o atendeu? Era quase que impossível. Mas, mesmo assim, Daniel preferiu não duvidar do sobrenatural. Então, ele caminhou até um molho de chaves e lá pegou a chave do seu carro. O dia havia clareado, a tempestade havia cessado. O sol estava lá fora, passarinhos cantavam. Então Daniel resolveu pegar a estrada novamente e seguir o seu caminho. Porém, Daniel nunca mais duvidou do sobrenatural. Naquele dia, ele teve aquela sensação horrível. Mesmo assim, ele se perguntara: será que aquilo teria sido sonho ou pesadelos em sua mente? Será mesmo que o sobrenatural existe? Quem era o Senhor Pedro? E aquele quarto sinistro? Quem o observava daquele espelho? Daniel preferiu não pensar mais naquele assunto. De uma coisa ele teve certeza: ele jamais viajaria em uma noite escura para pedir abrigo em um hotel abandonado. Boa noite. Então é isso, pessoal. Essa é a história de Daniel, que é um homem que desafiou o sobrenatural. Pessoal, uma ótima noite a todos vocês e até a próxima. Até o próximo relato no Lorde Macabro.